Bora lá para mais um evento da Embarcadero Conference, desse ano totalmente diferente, né? Totalmente online, algo bem diferente, né? O ano passado eu estava presencialmente com a galera, tomando um café de graça, e hoje a gente tem que ficar em casa. Aí beleza, então vamos lá. Qual que é o foco da nossa palestra hoje? Vou falar sobre orientação a objetos. É um tema bem extenso, bem complexo, que muitas pessoas ainda não programam 100% orientado a objetos. Não que isso seja errado, tá? Que não estou para julgar ninguém, mas é bacana que a gente entenda os pormenores da linguagem. Beleza, vamos lá. Então, o nosso tema é orientação... Olha, nem coloquei o nome do palestrante aqui. Beleza. Então, vamos lá. Quem sou eu? Sou o André Luiz de Oliveira. O pessoal me chama muito de Oliveira, aqui na cidade, que tem o André Celestino, que é da minha cidade, que é um cara muito bom. Já tinha um outro André palestrando. Acho que os André vão dominar o mundo. Então, o pessoal costuma me chamar de André Oliveira ou Oliveira. Tenho 34 anos, sou líder técnico no grupo TecnoSpeed, sou formado em ADS, pós-graduado em Web Mobile, gosto bastante. Atualmente eu trabalho com Delphi, Java, Angular, AWS e um pouquinho de DevOps. Umas coisinhas de AWS lá. Eu sou consultor de sistemas legados, então eu atendo algumas empresas que usam sistemas legados, vide Delphi 7, alguém conhece? Relíquia, né? Então os caras que programam em Delphi 5, é mais raiz que eu. Gosto muito do Delphi 7, hein? E eu sou palestrante, eu gosto bastante de dar treinamento, fazer meetups e por aí vai. Sempre faço meetup pela empresa, sempre quando dá para fazer palestra eu vou. Esse ano eu queria ter feito muito palestra, mas o Covid complicou tudo, infelizmente. O ano passado eu fiz bastante palestra, esse ano acho que essa aqui é a terceira. Então vamos lá. Orientação a objetos. Meu Deus, mas o que é isso? O que é orientação a objetos? Né? A orientação a objetos é um negócio muito complicado para a gente mexer. Muitas pessoas não entram na cabeça porque é importante programar OO. Eu gosto de procedural, eu gosto de bagunça, eu gosto de código bagunçado. Michael, eu estou há 9 anos na área, tá? Esqueci de colocar lá. Estou mais ou menos há 9 anos na área já como dev. Sempre no Delphi. Comecei no Delphi 7, raiz. Então, hoje na Tecno a gente usa todas as versões possíveis lá. Mas com bastante foco no XE3 e no XE6. Então, a orientação a objetos é um negócio complicado. Muitas vezes as pessoas falam, meu sistema não é orientado a objetos. Preciso deixar orientado a objetos? Não sei. Está te atendendo? Está te dando problema? Você está tendo problema com manutenção? Não. Então, cara, manda bala. A gente não pode ficar sendo puritano e ficar falando, você está errado, você tem que ser OO, você tem que fazer TDD, BDD, você tem que fazer tudo bonitinho, senão o seu software não rola. Não existe isso. Eu acredito no que está funcionando. Mas, se a gente faz o uso de orientação a objetos e algumas técnicas que podem valorizar o nosso código, valorizar a nossa programação e valorizar o nosso dia a dia, é importante que a gente saiba. Ok? Eu acho isso importante. Então vamos lá. Quais são os pilares da orientação a objetos? Herança. Lembra? Herança acho que é um dos mais básicos. Herança. Onde a gente costuma fazer muita herança? Quando a gente cria um formulário no Delphi. Toda vez que a gente cria um T-form, ele herda de um T-form, né? T-form, class, herda de um T-form. Pronto. Já estou usando herança. Estou reaproveitando todos os métodos do pai. Ok? Herança, estou reaproveitando todos os métodos e atributos da classe pai. Alguns livros, Clean Code, algumas coisas do tipo, não gostam muito de herança, dizem, olha, use herança com parcimônia e tal, e eles têm razão. A herança é para se ter cuidado. A herança, muitas vezes, ela pode quebrar o encapsulamento, pode quebrar algumas coisas e te trazer mais dor de cabeça do que benefício. Mas a gente pode usar. É errado? Não é errado. Componentes visuais, a gente utiliza muito herança. A gente cria lá a nossa form base, coloca lá nossas regras de login, tudo que tem que fazer e manda bala. E funciona. É o melhor dos mundos? Não. Mas existe, né? Então, vamos usar. Então, mas com cuidado. Então, o primeiro passo de orientação a objetos, herança. Tudo que eu herdo vem do pai, respeitando encapsulamento. Métodos privados não vou ter acesso. Vou ter acesso a métodos protected e public. E se eu tiver na mesma unit, eu tenho acesso. O outro passo, polimorfismo. Esse aqui é o que a galera muitas vezes se confunde, mas o que é o polimorfismo? Sabe quando você está naquelas classes do Delphi, no String Builder, que tem acima do Delphi
do Delphi XZ, se eu não me engano, XZ3, que eles criaram uma classe String Builder, você dá um ponto add, aí ele te dá várias opções. Eu quero adicionar uma string, eu quero uma string, um inteiro, um char, um float, por aí vai. Ele te dá N opções. Aquilo é polimorfismo. Um único método assume várias formas. Eu não mudo o nome do meu método. Eu mudo somente os parâmetros de entrada. Quando eu vou lá, eu crio um construtor vazio. E depois eu crio um construtor recebendo um parâmetro, um outro construtor recebendo 2 parâmetros, é polimorfismo. Ok? Esse é o básico do polimorfismo. Outro exemplo de polimorfismo. Quando eu faço um cast, eu estou pegando um double, mas ele é um inteiro. Estou falando que ele é um inteiro. Isso é um tipo de polimorfismo. Pois eu estou pegando um tipo inteiro, um tipo double, e falando que agora ele é um tipo inteiro. Isso é polimorfismo. Tem esse outro tipo. Generics também é um tipo de polimorfismo. Então, existem várias formas do polimorfismo. Não confunda polimorfismo com sobrecarga de método, tá? Quando você dá um override ali. Encapsulamento. Esse aqui é o tema X da questão. É os nossos famosos getter e setters na nossa classe. Então, a gente tem nós temos uma classe, um modelo, por exemplo, onde tem vários atributos, e ali dentro eu falo o que é público, o que é privado, o que é protected. No Delphi, a gente tem um tipo a mais, que é o published, né? Que é utilizado para a criação de componentes. Quando ele é uma property, ele aparece na paleta do Delphi, do ladinho esquerdo, nas propriedades. Quando ele é um método, um evento, ele aparece na aba Events. Então, é assim que funciona o published. Tudo que é público, eu instanciei e tenho acesso. Tranquilo. Tudo que é protected, só através de herança ou caso eu esteja dentro do mesmo pacote ali, do mesmo pacote de dados. E o que é privado, somente a classe enxerga. Ainda nós temos o strict private, que a gente utiliza naquele caso assim, a gente tem uma unit, e dentro dessa unit nós temos 2 classes. Então, se você está dentro da mesma unit, mesmo ele sendo privado, ele consegue enxergar o seu método privado. Se você falar que ele é um strict private, ele não vai acessar. Ok? Então, protected, só através de herança, que eu vou fazer o uso. Public, todo mundo acessa. E private, só a própria classe. E o último de todos, a abstração. Mas o que é abstração? Abstração é a forma de você abstrair o mundo real e transformar em código. Não é você usar uma classe, escrever uma abstract class, por mais que seja o mesmo conceito. Mas a ideia é que você abstraia problemas do mundo real e tragam para dentro do seu código. Então, como que um carro anda? Você vai lá, faz uma análise, abstrai toda aquela informação e faz seu código. Você faz a sua abstração. Por que a linguagem C, pura, ela não é orientada a objetos? Ela não tem herança, ela não tem polimorfismo, ela não tem encapsulamento. Ela tem abstração? Se a gente parar para pensar assim, eu posso abstrair algo do mundo real e levar para a linguagem C puro, tá? Não C++. Bacana? Esses são os pilares principais da orientação a objetos. Quais que eu tomaria mais cuidado? Com a herança. Tomar muito cuidado com a herança. O nosso encapsulamento, nós temos muito aquilo dos nossos getter e setter. No Delphi, a gente trabalha muito com properties, né? Eu tenho lá meu get, tem meu get e set, por exemplo, nome e uma property para representar aquilo, nosso get e set. Em linguagens como Java, por exemplo, nós também temos nossos getter e setter, fazendo um pouquinho diferente do que a gente faz no Delphi, mas com a mesma ideia. Beleza? Ok. Então, a gente conversou sobre os 4 pilares, bem superficial, não dá tempo da gente falar tudo, porque senão a gente vai ficar aqui um dia todo e não ia dar tempo de passar tudo. Então, eu trouxe um exemplo de um código para a gente poder brincar com orientação a objetos. Como que está a minha tela? Está boa? Está muito pequeno o código? Como que está a imagem? Tá conseguindo ver legal? Beleza. Então, o que eu pensei? Vamos fazer um projetinho completo usando orientação a objetos. Da melhor maneira que a gente pode abstrair toda essa informação, aproveitando os conceitos que o André Dias passou, acho que André Dias, né? Que o outro André passou, de interfaces e tudo mais, que é muito top. Vamos aproveitar o que ele passou, que vai complementar a minha.
e vamos bagaçar, vamos torar o pau. A gente vai passar por todos os pilares da orientação a objetos. A primeira coisa que a gente vai fazer é vamos modelar o nosso sistema. Então vamos pensar o seguinte, isso aqui é um sistema para gravar no banco de dados. Mas eu não tenho um banco de dados físico, então eu estou gravando numa lista, só para simular como se fosse um banco de dados para a gente poder trabalhar, para não ter que ficar muito complexo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou modelar a minha classe. Então eu vou começar pelo meu pacotinho model. Dentro dele, o que eu fiz? Eu criei uma classe base chamada TVO. Ele é um objeto simples. Ele tem somente o ID. Se a gente pensar no banco de dados, toda classe, toda tabela tem um ID. Ok? Nem todas, né? Tem empresas que gostam de trabalhar com seu próprio ID e tudo mais. Mas vamos supor que no nosso mundo ideal, toda tabela vai ter um identificador único. No nosso caso, é um identificador do tipo integer. Qual é a primeira coisa que eu já fiz aqui? Ó? Eu já comecei a trabalhar com encapsulamento. Então, eu criei uma classe, eu encapsulei o meu método set e a minha variável. Ou seja, quando eu criar o TVO, eu não tenho mais acesso diretamente ao método setID e nem à variável. Então, a regra de encapsulamento diz que esconda os seus métodos e os seus fields. Deixe somente aquilo que você precisa apresentar. Então, no meu caso, eu só estou liberando a propriedade ID, pois eu preciso setar o ID. Legal? Fizemos uma classe simples, fizemos o uso do encapsulamento dentro dessa classe. Nada muito complexo. O próximo passo, agora, é a gente começar a fazer uma tabela. Então, eu tenho uma tabela de pessoa, por exemplo. Eu só coloquei um atributo para não ficar grande. Essa pessoa, ela herda de uma classe chamada TVO, que é justamente aquela classe que a gente acabou de criar. Depois vocês vão entender o porquê que eu fiz assim, tá? Vou explicar certinho. E novamente, estou utilizando a regra do encapsulamento. Eu preciso gravar esse nome em algum lugar e ter ali. E tem uma propriedade que vai me dar acesso a esse meu atributo, a esse meu field. Eu não vou acessá-lo diretamente, ele vai ter um atributo para fazer isso para mim. E eu aproveitei e estou sobrescrevendo o método toString do object. Para quê? Só para me trazer uma informação, ó. Só para ele poder pegar ali e trazer essa informação para mim. O que o meu método toString faz? Ele dá um format, vai carregar o ID do usuário e o nome do usuário. Só isso. Só para a gente não ter que ficar lendo esse cara na mão e por aí vai. Legal. Então, a gente modelei a minha classe do banco. Eu estou trabalhando totalmente orientado a objetos. Eu não tenho datasets, não tenho nada. Beleza? A gente está puramente orientado a objetos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha classe que vai persistir no banco de dados. No meu caso, eu chamei de meu repository. Ok? O meu repository. Esse cara aqui, ele vai ter a função de abstrair, de fazer a parte da abstração, de abstrair como que eu gravo uma informação numa lista. No meu caso, um T-Object Dictionary. Ok? Então, ele é uma classe que faz o uso do generics, ok? E ele herda de ter interface de object. Depois vocês vão entender o porquê que ele herda desse cara. André, mas por que o seu generics, você está falando que ele é do tipo TVO? Ele não podia ser só assim? Podia. Ele poderia ser assim. Não teria problema. Mas, quando a gente cria um objeto genérico, quando a gente está fazendo o nosso generics, e eu não especifico o tipo que o generics vai trabalhar, ele vai aceitar qualquer coisa. Então, esse meu TAbstract_base, ele poderia ser string, integer, double, qualquer coisa que seja. Mas eu não quero salvar uma string pura no banco. Aqui eu quero salvar um objeto. Então, o meu objeto, ele é do tipo TVO. Quando eu faço isso daqui, o que acontece? Quando eu herdar desse meu TAbstract_VO, dessa minha classe abstrata, eu vou ser obrigado a passar o meu método, o meu generics aqui, de alguém que tem uma herança diretamente com TVO. Então, vamos supor que eu tivesse uma classe TEndereço. E esse TEndereço não herdar de TVO, não funciona. Então, eu já comecei a limitar o uso do meu generics. Eu não vou poder ficar usando generics com tudo que eu quero. Feito isso, bem tranquilo. Agora estou fazendo uso estou fazendo abstração, pois eu estou abstraindo um problema do mundo real. Estou fazendo um encapsulamento e estou utilizando herança. Estou fazendo 3 coisas dentro dessa classe. 3. Herança, encapsulamento e abstração para abstrair um problema do mundo real.
Então, eu tenho meus métodos private, que tem um método para retornar o ID, e um field, que é a minha lista que eu vou adicionar os valores. Beleza? Eu tenho um método protected para que ele possa ser acessado pelas classes filhas, por quem fizer a herança dele. E eu tenho os meus métodos publics. Os meus métodos publics, o que eles fazem? Eles gravam no banco de dados. É o nosso CRUD. Save, update, get all, delete e por aí vai. De quebra, para mostrar um pouco mais do poder da orientação a objetos, eu criei um método chamado isDadosVálidos. Esse cara, ele é do tipo virtual e abstrato. Então, ele é do tipo virtual e abstrato. Mas por que ele é virtual e abstrato? Todo método abstrato, eu não implemento ele. E quem é a obrigação de implementar é o filho. Ok? Vocês vão ver por quê. Mas eu posso fazer o uso dele aqui dentro. Feito isso, bem tranquilo. Infelizmente, no Delphi, quando a gente cria uma classe abstrata, ele deixa você criar. Numa linguagem do Java, não é permitido. C#. No Delphi, infelizmente, deixa. Então, uma maneira é, a gente também não consegue deixar o nosso construtor privado. Ele vai aceitar do mesmo jeito. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente dou um raise ali e falo, ó, você não pode instanciar esse cara não, amigão. Você não pode usar ele. No meu método destroy, eu limpo a minha lista. Aqui é uma classe pura, então eu preciso criar e destruir. Eu preciso me atentar ao fato disso daqui. Beleza. No meu método get, que ele vai retornar uma lista de objetos, que ele vai me retornar todas as coleções do banco de dados, eu transformo ele num object list, pois eu não quero voltar esse dado lá na ponta para ficar muito trabalho, e simplesmente adiciono numa lista e volto para a tela, tá? O método delete, simplesmente vou lá na minha lista e removo através do ID. Beleza? O método get, ele vai lá numa lista, pega um valor. Então, o que eu fiz? Eu abstraí todos os meus problemas que eu tinha para gravar num banco e ler de um banco e criei e fiz dessa maneira, tá? Bem simples, para a gente não ter que usar banco de dados. No método save, o que ele espera? Ele espera um objeto, uma classe. Ele espera uma classe para salvar. Lembra aquele método que eu criei lá em cima? Eu criei um método abstrato, né? Que ele não tem implementação, ele não tem corpo dentro desse cara. Olha ele aqui. Ele tem, eu posso invocá-lo aqui. Ok? Então, eu criei um método abstrato que eu vou utilizar ele em algum lugar da minha classe, mas quem fizer a herança, fala para mim como que ele vai trabalhar. Eu não vou falar como ele vai trabalhar. Filho, você vai implementar. Eu sou o pai. Olha, se eu sou o pai, fala aí do jeito que você quer tratar esses dados aí. Eu não vou tratar para você, não. Não é minha responsabilidade. É isso que ele faz. Feito isso, eu salvo essa informação numa lista. Eu passo um objeto, trafego um objeto e salvo ele lá. O update é a mesma informação. Se eu não encontrar esse cara na lista, ó, try get value. Se eu não encontrar o objeto na minha lista, então não tem como eu atualizar. Se não, eu atualizo. Extremamente simples, tá? Extremamente simples. Não dá para mim entrar muito a fundo no código. Esse código está no GitHub. Se alguém depois quiser me chamar para conversar sobre ele, a gente conversa. Beleza, então agora eu fiz. Então agora eu tenho a camada de repositório, eu tenho o meu model. Agora eu preciso fazer o meu controlador. O meu controlador, como que eu fiz? Eu tenho um controlador padrão, ok? Esse meu controlador, ele também faz o uso do generics. Eu estou falando que para usar esse controlador, você precisa ser do tipo TVO. Então não é qualquer pessoa, não é qualquer classe que vai poder trabalhar. E aqui eu encapsulei todos os métodos padrões, ok? Salvar, atualizar, pegar e deletar, todos. Aí a gente pode estender melhor ainda essa nossa interface, a gente pode melhorar ela, a gente pode estendê-la. O que eu fiz? Eu tenho mais uma interface que eu estou falando o seguinte, olha, eu tenho um controller chamado iController pessoa, que ele herda de uma interface. Caramba, eu consigo herdar de uma interface no Delphi. Qual que é a vantagem disso? Eu estou fechado para melhorias, mas eu estou aberto para implementações, para crescer. Lembra que o conceito do Solid? E o que o iController faz? Ele tem uma simples função getNome, getByNome, getByName. Então, essa função é o quê? Vai lá para mim naquela minha lista e pesquisa por nome. Faz uma pesquisa por nome. Mas, André, por que você colocou aqui e não colocou na classe Py, na sua classe de controller padrão? Por quê? Porque, por exemplo, eu vou pesquisar o endereço pelo nome? Não sei, talvez faz sentido. Mas, e quando eu for pesquisar uma nota fiscal? Eu vou pesquisar uma nota fiscal pelo nome? Faz muito sentido, né?
Então, aqui eu estou falando o seguinte, olha, o iController pessoa, ele vai herdar todos os métodos do controller padrão, mas eu vou ter coisas a mais que eu quero fazer que compete somente a ele. Beleza, então agora a gente moldou nossas interfaces, lembra? Programar sempre voltado à interface. Agora sim eu faço a implementação. Na minha implementação do meu controller, como que a gente faz? Eu tenho uma classe concreta, aonde eu tenho do tipo T-interface de object, é esse cara aqui que é responsável por ficar fazendo a contagem de referência das nossas interfaces, tá? É ele que fica contando, ele tem um método lá dentro, se vocês abrirem para olhar, ele tem aqui, ó, add ref, release, quando chega a zero, se vocês quiserem olhar, ó, quando chega a zero, quando a sua contagem de referência de uma interface chega a zero, ele, pum, bagaça. Ele vai lá e apaga para você. Beleza, essa implementação, então, o que ele faz? Eu tenho, ó, todos os métodos da interface, mais o getByName, ok? Então, esse cara aqui, ele é daquela interface iController pessoa. E olha que bacana, como o meu iController pessoa, ele já herda de uma interface que faz o uso do generic, que eu estou falando que eu vou trabalhar com uma pessoa, e a partir desse momento agora o retorno é uma pessoa e não mais um T, agora eu já estou falando, agora não é mais um T, agora é uma pessoa. Aqui, ó, eu não preciso vir aqui e colocar isso aqui, pois a herança já vai trazer para mim. Olha que bacana, já deixei mais top, né? Não tem aquele monte de coisa para trás. O que esse cara faz? Ele basicamente ele pega a informação da tela e passa para uma outra camada. Só isso. Não tem nenhuma validação aqui dentro. Ele não valida nada. Nada. O controller, pelo amor de Deus, gente, se vocês trabalharem com MVC, não coloca regra de negócio no controller. Beleza? Não coloquem regra lá. Não é uma boa prática. Mas aí tem um cara perdido aqui que a gente não falou. Ó. Ele tem uma camada de serviço. Caramba. Que difícil que o André fez. O André fez um monte de coisa aqui. Por quê? Para a gente trabalhar o mais orientado a objetos possível. A minha camada de serviço, essa sim pode ter validações. E o que é a minha interface? Ela é uma interface padrão, muito parecido com um controlador. Basicamente idêntica, né? Basicamente uma cópia, segue os mesmos princípios. E o que ela tem a mais? Ela também tem o getByName, ó, ela tem um service. Vocês repararam que até agora eu não herdei aquela minha classe abstrata que eu criei no banco de dados? Que representa o banco de dados? Não herdei ela em lugar nenhum. Não herdei no controller, não herdei no model. Aonde eu vou herdar? No service, na minha camada de serviço. Então eu fui lá e eu implementei a minha camada de serviço. Vamos lá, controller, model, aqui, ó. Agora sim, olha que legal. Então esse cara aqui é o quente, hein? Esse cara aqui é onde vai ter as minhas regras de negócio, onde eu vou poder validar se o cara passou um nome e por aí vai. Então a minha lógica, toda a minha lógica de validação vai ficar na minha camada de serviço, ok? Minha camada de serviço, validações, repositório, banco de dados, controller, mover entre uma parte e outra do meu model, do meu padrão de projetos, e o meu model é a minha representação do banco de dados. Aqui ele tem todos os métodos iguaizinhos do outro. O que muda é aqui, ó. Eu tenho uma classe que herda do TAbstractBase, que eu estou falando que ela é do tipo TPessoa, e ele herda do iServicePessoa. Lembra que eu coloquei o TInterface de object aqui? Toda vez que você tem toda vez que você tem um objeto que vai herdar de uma interface, ele precisa implementar aquele cara. Então eu não consigo vir aqui e colocar ele. Se eu tirar esse cara daqui, meu Delphi para de compilar. Então eu coloquei ele na minha classe abstrata. Aqui ele faz tudo aquilo que eu precisava. E olha esse cara aqui, ó. Agora eu estou validando esse cara aqui dentro, ó. Esse cara tem implementação. Lembra que eu tinha um método dentro do meu Abstract Controller aqui, ó, que ele verificava se os dados eram válidos? Se eu tiver lá na minha classe filha, onde eu herdei, na minha camada de serviço, e eu não sobrescrever esse método aqui, ele dá aquele abstract error. Que ele diz, olha, você tem um método abstrato e você não sobrescreveu ele. E aí? Beleza? Então vamos lá. Aqui o que ele faz? Ele simplesmente está chamando a minha camada do banco de dados. Aquele método getByName, ele está implementado aqui. Por quê? Porque ele pertence somente à pessoa. Somente pessoa que eu quero pesquisar por nome. Endereço, CEP, ele não precisa pesquisar por nome. Então eu estou modelando o meu sistema de uma maneira melhor.
Eu venho aqui, eu carrego e ele simplesmente verifica se tem o nome dentro da minha lista. Se tiver, volta para a tela. Aquele método que verifica se os dados são válidos, eu simplesmente verifico se o nome não está vazio. Se o nome não está vazio, beleza, tora o pau. E no meu método update, eu só verifico se o meu ID não está zerado para não ter nenhum problema. Essa aqui é toda aquela estrutura. E na minha tela? E no meu view? Como está meu view? Que seria o meu form? Muito tranquilo, ó. Olha só como o código fica melhor. Eu tenho um controller. Esse controller, ele depende de um serviço, ele precisa... Olha, controlador, eu quero usar o controlador pessoa, mas quem é o serviço dele? Quem é o cara responsável por validar e gravar no banco? Tem pessoa service. Então, eu passo no construtor, ó. Já estou trabalhando com injeção de dependência e nem estou sabendo. Já comecei a usar um pouquinho de Solid aqui, beleza. E eu tenho um método fController. Veja só. Vamos ver um negócio. Se eu não me engano, eu não tenho nada implementado no meu evento de destroy. Ó. Eu estou criando um objeto e não estou destruindo. Igualzinho que o André falou aquela hora. Vamos rodar para ver se esse código funciona? Infelizmente tem que ser rápido, é muita coisa. Eu vou fazer um insert. Opa, ele inseriu no nome. Opa, inseriu mais um. Inseriu mais um, inseriu mais um. Agora eu vou atualizar. Ele vai pegar o primeiro e atualizar. Ó, atualizou. Vou pegar um só. Pegou o primeiro. Eu não fiquei fazendo muita avaliação porque não ia dar tempo. Get all. Catou todo mundo, ó. Retornou todos. Ele tornou de trás para frente por causa do método que eu fiz. Qual que eu quero deletar? Deleta para mim o número 1. Vamos dar um get all. Beleza, ó. Deletei o número 1. Pesquisa por nome. Ele pesquisou pelo André, que era o que tinha. Ele me trouxe o ID número 3. Vejam que eu não tenho nenhum tipo de acoplamento na minha tela. Se eu quiser deletar essa tela, jogar fora e fazer outro código, eu posso. Esse é o poder da orientação a objetos. Nós usamos todos os métodos possíveis de uma orientação a objetos. Todos. Claro, existem mais coisas, tá? Mas a gente usou herança, usou encapsulamento, usou abstração, utilizou polimorfismo, tudo de uma maneira muito bacana. Desculpa passar o código rápido, senão não ia dar tempo, era muita coisa. Mas o nosso quente é o quê? Nós temos uma camada de repositório que poderia ser, como o nosso amigo perguntou, do DAO, que ele poderia ser o nosso DAO, poderia ser a nossa parte que faz a comunicação com o banco de dados e tudo mais. Esse cara, por exemplo, ele poderia ter uma dependência de um dataset, de um FDM table, de um FireDAC e por aí vai. E aqui dentro ele ser responsável por alimentar um dataset, gravar no banco e por aí vai. Esse cara, todo o acoplamento ficaria aqui nesse cara. A nossa camada de serviço, ela está separada para fazer toda a regra de negócio, todas as validações. Eu não faço no meu controller, eu faço na minha camada de serviço. Porque fazer validações no controller pode ser um problema para você depois. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, a gente viu orientação a objetos, acabou de quebra vendo alguns padrões de projetos e junto nós acabamos ainda complementando a palestra do nosso amigo André, que passou agora de pouco. Galera, eu sei que eu falei muito rápido, falei muita coisa, mas e aí, o que vocês acharam? Ó, vamos pegar esse dado, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos pegar só para a gente garantir que esse cara está valendo, ó. Só para vocês verem o que é legal quando a gente cria um método abstrato. E a gente tem que implementar na classe filha. Ele vai dar um insert, ó. Ele parou o meu breakpoint justamente naquele cara onde valida os dados. Veja só, não tem nada aqui dentro, essa classe não está implementada aqui. Se eu der um F7, olha só onde ela cai lá no meu pessoa service. Cara, top demais. Eu tirei aquele acoplamento gigantesco. Eu não vou ter que ficar verificando, nossa, quem será que está vindo? Será que está vindo uma pessoa? Será que está vindo um endereço? Quem está vindo? Não sei. Não interessa. É você que vai implementar. Filhão, eu vou te dar o carro, mas é você que vai se virar para dirigir. Beleza? Aí quando eu cair aqui dentro, legal, ele vai verificar, olha, tem nome. Então, se tem nome, posso fazer um insert. Posso fazer mais um insert? Posso, ó, vou passar. Aí, o que esse getID faz? Ele simplesmente vai lá na minha lista, verifica quanto tem, dá um count e volta mais um valor. Aí eu vou pegar aquela minha classe default e vou passar o ID, porque eu quero pegar o ID. E beleza. Olha lá. Topzera. Fizemos um código orientado a objetos e detalhes, sem memory leak. Se eu abrir aqui, ó, se eu for lá no meu código e eu pedir para ele visualizar o código, olha aqui, ó, ele está habilitado para mostrar se tem memory leak. Então, eu estou utilizando muita coisa de orientação a objetos. Poderia ser melhor? Poderia, com certeza. Sempre é possível melhorar.
Mas qual que é a ideia? É mostrar que a gente consegue fazer coisas top no Delphi, não só em outras linguagens, não só no Java, não só no C Sharp. Eu quis mostrar para a galera que é possível a gente fazer coisas orientadas a objetos de uma maneira totalmente top e prática. Tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, eu tirei do Java. Eu fiz igualzinho eu fiz numa palestra de Java. E olha que top, quem ia adivinhar? Você vai mostrar para um javeiro, o cara fala, louco, você está de sacanagem. Dúvidas, galera, que eu acho que eu tenho 8 minutos. Dá para a gente discutir alguma coisinha até lá. Que acho que o próximo é o André de novo. Pode perguntar, galera, aproveita. Sim, o código-fonte vai estar disponível. Vou mandar o link para vocês, ó. É desse repositório aqui, tá? Eu fiz um meetup de orientação a objetos. O meetup levou quase 2 horas, então tive que resumir para vocês em meia hora. Mas pode olhar o código, esse é meu GitHub, tá? Vocês podem mexer nele à vontade. Pode me seguir lá, fazer o que vocês quiserem lá dentro. Aqui está meu e-mail, beleza? Meu e-mail particular, caso alguém queira trocar uma ideia, falar sobre alguma coisa. Tem o meu LinkedIn, tá? Eu costumo sempre trocar uma ideia com a galera no LinkedIn. E o meu GitHub que eu acabei de passar. O Adenilton falou assim, ó, o Zaro vai querer implementação de um ORM. Isso é verdade. Então, mas assim, você consegue utilizar a orientação a objetos sem fazer um uso de um ORM. Vai te dar um pouco mais de trabalho. Beleza? Deixa eu ver. Curso para collections. É que assim, o Mormot, lá, aquele MRML, ele foi meio que criado de um negócio meio... A programação dele é meio cabulosa lá dentro. Ele é feito para rodar em Delphi 7, né? Então, enquanto não tinha ainda custom attributes e por aí vai. O que eu penso? É possível trabalhar desse jeitinho aqui e eu ainda utilizar aqueles métodos RADs? Sim, é possível. Vai te dar um pouco mais de trabalho. Posso usar a client dataset? Posso usar a Faridac? Pode, vai funcionar. Você vai ter um pouco mais de trabalho para fazer aonde eu vou colocar meus datasets, no meu serviço e tal, porque tipo, eu volto uma instância do meu dataset para a tela, porque é muito fácil para a gente trabalhar com os nossos datasets, né? De alimentar um DBGrid, componentes DBOL e por aí vai. E nós temos grandes ORMs no mercado hoje em dia que são open source, sabe? Nós temos o ORM BR, que é gratuito. Então tem bastante... tem algumas coisas que dá para trabalhar. É que, como o Delphi, depois da versão 2010, que começou a sair esses ORMs mais parrudos e os negócios mais evoluídos, é que o negócio começou a engrenar de vez, entende? Mas é possível a gente trabalhar desse jeitinho aqui, tá? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, não vou mentir. Mas, questão de manutenção, controle de código, saber aquilo que você está fazendo... Cara, é outro nível, porque às vezes você abrir um data módulo e ter 50 datasets ali dentro, FD Query ou SQL Query ali dentro, meu Jesus, ó, desanima, hein? Você não sabe de onde que vem, para onde vai, e você fala, meu Jesus, o que eu faço? Uma coisa que eu costumo fazer muito, quando eu pego sistema muito legado, é o que eu vou fazer de novo, eu tento fazer orientado a objetos, entendeu? O ORM não andaria para trás? Não. O ORM ele vem para te facilitar. Ele veio para facilitar a sua abstração do banco de dados. Sabe? Você não vai precisar ficar colocando datasets para tudo quanto é lado. Alguns ORMs eles já até te voltam uma instância de um dataset para você ligar lá na ponta, para você ligar na sua view, por exemplo, na sua tela, e você conseguir linkar seus componentes. A gente precisa tirar um pouco... Como disse o André agora de pouco, tirar um pouco daquele mindset de dataset, Faridac, por aí vai. Existe um mundo além disso, tá? Qual ORM public no dataset em tempo de projeto? Agora, acho que em tempo de projeto, eu não sei se o TMS Aurelius consegue fazer isso para nós, tá? Eu não sei se o TMS Aurelius consegue, quando eu estou conectar... Pode perguntar para o Wagner, depois que ele tem uma palestra aqui. Tipo, quando ele tem no banco, se eu der um duplo clique, ele importa as classes. Eu não tenho como te falar isso agora. Mas você pode trocar uma ideia com o Wagner, o Landgraph, ele vai saber falar. Tive mais uma pergunta.
Qual a sua opinião com relação ao ORM para consultas mais complexas? Beleza. Consultas mais complexas, o correto é você fazer na mão, tá? Não, olha assim, o ORM não é o salvador de todos. Toda linguagem que usa o ORM tem problema. O Java vai ter problema com o JPA, o Entity do C Sharp também vai ter problema, o Eloquent do Laravel, que é PHP, você vai ter problema uma hora. Não tem bala de prata. Não fala, olha, eu vou usar um ORM, agora ele vai me salvar, não preciso mais ficar fazendo consultas complexas, por aí vai. Não, isso não acontece. Você vai ter que uma hora fazer sua própria consulta, tá? No Java eu costumo fazer algumas consultas muito pesadas na mão, fazendo umas técnicas diferentes lá. Por quê? O ORM, dependendo do ORM, ele dá um select asterisco from. Aí a sua tabela tem uma tabela com vários filhos dentro dela. Meu Jesus, ele vai trazer tudo. Beleza? Então tem que tomar cuidado. É isso que eu falo para vocês. Então, o ORM é para te auxiliar, tá? Ele vai tirar um peso, muito peso do seu banco de dados. Porém, tem que também saber usar outras coisas além dele, tá? Tem que saber do SQL. Muito dos ORMs te possibilitam a fazer sua própria query, escrever e tudo mais. O TMS Aurelius tem bastante disso, o ORM-BR, por aí vai. O Entity DAC. Qual a sua opinião se não utilizar um ORM projeto totalmente ó? Cara, nenhuma. É aquilo que eu falei, gente, a gente não pode ser puritano. Pô, você programa O, mas você usa dataset, você tá de sacanagem. Cara, você tá ganhando dinheiro, seu sistema tá funcionando, você conseguiu pelo menos dar uma leve desacoplada nos seus datasets, não é aqueles negócios que tem trocentos milhões de data models, está bem organizado, cara, corre para o abraço, meu irmão. Corre para o abraço, não fica pilhado, não. A gente não consegue utilizar 100% orientação a objetos. Bota isso na cabeça. Não consegue, tá? A gente não consegue. Beleza, gente? Não é possível. Uma hora ou outra você vai ter que fazer uma gambiarrinha ali, tá? Falo por experiência própria. Mas até onde a gente puder usar, vamos mandar bala. E, cara, se tem FireDAC, FTM Table, Dataset, aquele como de WIF, todo mundo fica enchendo o saco que é ruim, mano, tora o pau, cara. Só tem que saber o que você está fazendo. Você só tem que saber o que você está fazendo. Beleza? Henrique, esse do Collection Item eu vou ficar te devendo. Eu não manjo muito dessa parte, tá? Então vou ficar te devendo nessa. Galera, deu o meu tempo. Na verdade, eu tenho um minutinho, que era até 2h20. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram. Infelizmente, eu não consegui passar tudo, porque é muito rápido, né? 40 minutos, é pouco tempo. Daria para a gente ficar aqui até 6 horas da tarde falando e não terminaria tudo. Mas vocês têm meu e-mail, tem meu LinkedIn, meu GitHub. Se precisarem de mim, pode me chamar. A gente troca uma ideia. O que eu puder ajudar vocês em dúvidas e tal, vocês me chamam aí que a gente bate um papo. Beleza, galera? Muito obrigado. Desejo sucesso a todos. Abraço.